Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem de casa também. Sejam bem-vindos à nossa terceira parte dos trabalhos desta tarde, dessa noite de sábado. Vou convidar todos aí para a gente se concentrar aqui nesse momento, junto à espiritualidade da casa. Fechar os seus olhos por alguns segundos. Agradecer pelo dom da vida. Agradecemos por esse ar que estamos respirando. Pela oportunidade de estarmos aqui, buscando a nossa evolução, nosso melhoramento espiritual, comungar aqui junto com todos os irmãos presentes, aprender, ensinar. Vou convidar todos para que a gente faça a oração do Pai Joaquim de Uruanda. Mente, produz em mim, Espírito, a bondade. Mostra-me o amor presente em mim e envolvido pela carne. Descortina diante os meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor por onde eu estiver. Que assim seja. Glória a Deus. Bom, eu tô com a voz um pouco rouca, me desculpem aí, eu peguei um resfriado, mas acho que qualquer coisa eu paro, tomo uma aguinha. Eu vou falar aqui os nomes, pessoal, dos nossos irmãos que vieram hoje na psicografia, né? Como a gente tem de costume, está no nosso cronograma, cada 15 dias a gente tem, né, as psicografias. Se alguém se identificar com algum nome, ou você aí de casa também, se a gente falar aqui, né, tiver alguma afinidade, pode estar procurando a equipe da casa, aqui no final da palestra, ou no outro dia aqui nos horários de atendimento da casa, tá? Então vamos lá. Marco Aurélio Donato, João Neto, Amanda Teis, do seu filho Felipe Constantino, Patrícia Vasconcelo, Guilherme Henrique Matias, Anderson Siqueira, José Antunes Fernandes, Isolete Matos, José G. da Silva e Osni. Aqui não colocou o sobrenome. Então, esses foram os nomes aí dos irmãos que vieram aí na psicografia, tá? E tem mais um recadinho antes da gente começar aqui o tema da palestra. Hoje a gente vai falar do fator vontade. A gente está precisando de doações de alimentos. A casa está precisando de doações de alimentos. Então, a gente já fez uma campanha aí recentemente para ajudar também nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Então, acabou esvaziando muito nosso estoque. A gente ajuda muitas famílias e outras ações que a gente faz relacionadas à cesta básica e a gente está praticamente sem nada. Então, peço que vocês, né, que estão aqui, quem nos assiste de casa também, que no ato de dar também, né, possa estar ajudando, vindo fazer os tratamentos nas palestras, mas trazendo também um quilo de alimento para a gente repor, né, esse estoque. Então, a gente vem aqui, recebe tanto, né? Recebe os tratamentos, são todos gratuitos, vem aqui, ouve as palestras, senta, é auxiliado pela espiritualidade, a gente está recebendo. Então, a gente convida também a gente equilibrar essa balança, né? Dar também, né? Doar também. Então, isso é muito importante, esse equilíbrio é muito importante, então esse é o convite aí para que todos possam nos auxiliar, tá bom? Então, gente, hoje eu vou convidar vocês a refletirem aí sobre o tema, o fator vontade. E antes de eu entrar aqui
na reflexão, eu vou ler para vocês um texto do autor André Luiz, psicografado, né, pelo espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier. E ele diz assim: viver melhor. Todos queremos ser felizes. Viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isso é verdade, 2 pontos. Que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Você pode estar em dificuldades e suprimir muitas dificuldades dos outros. Quanto, às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para confortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. A receita da vida melhor será sempre melhorarmos, através da melhora que venhamos a realizar para os outros. A vida é o dom de Deus em todos. E quem serve só para si, não serve para os objetivos da vida. Porque viver é participar, é progredir, é elevar, é integrar-se. Se aspirarmos viver melhor, se aspirarmos viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para isso, não precisa você acondicionar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na fileira dos servidores que lhe afine com as aptidões. Aliste-se em qualquer serviço do bem comum. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia, e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se queixe contra ninguém, e os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente de você que está aqui na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão numa paz plena e gratuita, o engano é seu. Porque os mortos, se quiserem a paz, que aprendam também a sair de si mesmos e servirem. André Luiz. Muito bonito esse texto. E a reflexão aqui, gente, é o seguinte. Tem várias, né, que André Luiz nos convida a pensarmos. Mas a primeira é: o quanto nós queremos a felicidade, nós queremos as coisas melhores, nós queremos uma vida melhor, uma encarnação melhor, tudo melhor, mas nós mantemos as mesmas e velhas atitudes, mesmos comportamentos. Aquela história, atitudes iguais, resultados iguais, nada muda. Essa é a primeira reflexão. E o pior, buscamos essa felicidade que ele descreve aqui no texto nas coisas materiais, no ter, no acumular, e não no ser. Né? E aí, quando a gente faz esse passo de colocar tudo no ter, no material, achar que a felicidade está nisso, nós, cedo ou mais tarde, por situações, por pessoas, pela própria acúmulo dessa matéria, a gente vai se frustrar. Cedo ou mais tarde, a gente vai se frustrar. Ele diz, né, ali, parafraseando, né, André Luiz, a felicidade, ela nasce dos bens que você espalha e não daqueles que você acumula. Então, é muito mais comportamento, sentimento, doação, caridade, do que propriamente matéria. E André Luiz nos puxa para a realidade também em outro ponto. Gravem essa frase. A receita da vida melhor está sempre e será sempre nos melhorarmos primeiro. Através da nossa melhora que nós vamos, né, que venhamos a realizar para os outros, nós melhoramos. Ou seja, através do momento que eu tento ajudar os outros, ajudar a melhorar os outros, a praticar a caridade, a me colocar em auxílio,
automaticamente quem faz voluntariado, quem trabalha aqui na casa ou qualquer outra instituição sabe do que eu estou falando. Quanto mais eu ajudo, quanto mais eu me dou, mais eu me melhoro. Então, mais eu evoluo, mais eu me elevo, moralmente, né? Ou seja, no momento que eu faço esse bem, gente, automaticamente eu dou passos para a minha evolução. Então, não tem nada a ver com coisas materiais. E aí, sempre aquela pergunta, né? Onde a gente acha a tal felicidade, né? Temos essa tendência, gente, naturalmente, de achar que a felicidade, a gente fala muito isso aqui, né? A gente debate muito esse tema. A felicidade, o propósito, que é uma palavra que está muito na moda, propósito, né? Autorrealização também é uma palavra que está muito na moda. Tudo isso está ligado a coisas muito grandiosas, a coisas miraculosas, coisas de mudar o mundo, ser um Chico Xavier, ser um Divaldo, ser Madre Teresa de Calcutá. A gente atrela ou é 8 ou 80. Nós temos, parece que essa tendência, o ser humano, né? 8 ou 80, não tem um meio termo, parece, né? E a gente tem que lembrar, gente, que não é sobre isso, fazer coisas grandiosas. E nós vamos falar muito disso aqui. Não é coisas grandiosas. A gente está aqui nessa terra, que a gente pode comparar uma escola, a um hospital, para evoluir, para ser melhor. Essa é a nossa missão, ser melhor todos os dias. Essa é a grandiosidade, esse é o segredo da felicidade, ser melhor. E quando eu reflito sobre isso, tudo perde essa grande proporção. Coisas ruins que me acontecem na minha profissão não tem tanta proporção. Coisas ruins que acontecem no meu relacionamento, frustrações que acontecem na minha vida vão perdendo a proporção, a grandiosidade, porque eu tiro o foco de aqui e agora, nessa só única existência. Eu olho para o todo, né? E quando eu olho para o todo, eu sei qual que é a minha missão? Ser um anjo um dia. Está aqui para evoluir, para me melhorar, ser um ser de luz, galgar planetas melhores, felizes, ditosos lá na frente, né? Então essa é uma reflexão, gente, sobre felicidade que faz muito sentido. E aí quando a gente olha em pequenas coisas, não coisas grandiosas para ser feliz ou fazer o bem e fazer, né, a nossa parte de melhoramento, eu vou citar aqui para vocês, são pequenos gestos. E aí reflito no coração de vocês, se vocês vêm fazendo isso. São pequenos gestos cotidianos que nos importam. Por exemplo, o bom dia que você dá, ou você acorda mal-humorado e a primeira pessoa que você encontra, bom dia pra quem? Né? Enfim, tem muitos exemplos. Aquele sorriso que você oferece quando a pessoa passa na tua frente, assim, a pessoa te cumprimenta, mas você nem sabe quem é ela, mas você sorri. Ah, é legal. Um exemplo, né? Esse sorriso que você oferece para a pessoa espontaneamente, sem conhecer muitas vezes. Ou a pessoa faz alguma coisa que te desagradou ali na fila do supermercado, mas você, não, tudo bem, tudo certo, né? A indulgência que tu tens para os erros dos outros, a famosa indulgência. A pessoa erra, mas você consegue ter compaixão, entender, não sai atirando 5 pedras ali na pessoa. A paciência que você tem para ouvir um colega de trabalho quando ele vem se queixar ou vem te trazer alguma situação da vida. A calma que você tem no trânsito. Hoje aconteceu uma situação comigo vindo para cá e eu pensei, olha a palestra que você vai dar hoje. Lembra disso. Né? A pessoa, sabe, marginal, assim, que não era uma marginal, a pessoa cortando a frente. Eu vi que ela ia cortar a minha frente lá na frente, mas eu deixei ela entrar. Eu fiz assim, pode entrar, querido. Não tem problema, né? Vai com Deus, tudo certo, né? Outra coisa, gente, deixar de falar, né? Se expressar de forma, às vezes, grosseira, palavras de baixo calão, os palavrões que você tira da tua vida, essas palavras de baixa vibração, essas músicas de baixa vibração que você deixa de ouvir, tudo isso também vai contribuindo, né? É sobre isso. É sobre respeitar vagas preferenciais. A Lu falou uma coisa, foi na... De que foi? A Lu falou alguma coisa sobre o lixo. No Evangelho. Gente, a gente quer ser um ser humano melhor, quer falar de paz no mundo, a gente vai ver. Mas não recicla o próprio lixo. O próprio lixo não recicla. Começa por coisas pequenas.
Como André Luiz fala, se você quer a paz no mundo, seja a paz dentro da sua casa, não seja discórdia dentro da sua casa, seja pacífico no seu trabalho, onde você estiver, sendo você o subordinado ou o chefe, seja pacífico. Lembra que ele fala no texto, você quer um ambiente com paz? Seja você a paz. Leve a paz, você. Pare de gritar com as pessoas. Respeite o jeito de cada irmão. E aqui eu fiz um trecho, porque quando eu estava escrevendo a palestra, eu tinha acabado de viver uma situação. E aí eu coloquei isso na palestra, que fez muito sentido. A gente está normalizando uma situação que é... Sabe aquela pessoa que diz, eu sou muito acelerada, eu sou ligada no 220 e eu odeio gente lerda. Tira a gente lerda da minha frente, não vou trabalhar com essa pessoa, detesto aquela pessoa. Esse é meu jeito, eu nasci assim. Gabriela. Não Gabriela, o jeito, né? Vocês entenderam. Pronto, né, gente? Essa pessoa que fala justamente assim, que odeia gente lerda, que esse é o jeito dela, que não vai mudar, é aquela pessoa que fica paz no mundo, gratiluz, e não muda. E aí, gente, eu vou fazer um parênteses para vocês. A gente tem que parar de normalizar isso, de ser uma pessoa acelerada, ter um ritmo acelerado e ser uma pessoa grosseira, estúpida, que sai atropelando todo mundo, mal educada. Ai, gente, vocês já passaram por pessoas assim na vida, né? Tomara que vocês não sejam essas pessoas. Eu acho que não. Mas se a gente já foi, tá buscando, ou ainda vê que tem resquícios desse comportamento, vamos mudar. Porque a gente não pode normalizar isso. Eu me deparo com muitas pessoas assim. Muitas pessoas que se dizem aceleradas e usam isso como desculpa para sair tratando as pessoas com grosseria. Pessoa grossa, mal educada. Uma coisa é você ter um jeito de fazer as coisas, a tua personalidade, o teu jeitinho mais rápido, né? Outra coisa é você achar que pode sair atropelando tudo. E no final do dia dizer gratiluz. Gratidão, meu Deus, muito obrigada por uma pessoa tão boa hoje. Mas, quando você olha para trás no teu final do dia, você vê que tem 300 pessoas ali estrupiadas que passaram por você. Você já parou para pensar? Faça essa reflexão aí no íntimo de vocês. As pessoas que passam pelo seu caminho, no teu trabalho durante o dia, na tua convivência, nos lugares que você frequenta, como que elas saem depois de passar pela tua presença? Pensem sobre isso. E aí começa, gente. Parece um exemplo bobo que eu estou falando aqui para vocês, mas é isso que André Luiz quer dizer no texto. São as pequenas atitudes. Se eu quero ser a paz no meu trabalho, que pelo menos eu comece deixando de ser grosseira com as pessoas. Deixando de ser um cavalo, né? Enfim, até a gente estava numa palestra ontem, né, que a gente ouviu esse termo, né? Gente, e aí é assim que a gente vai avançar nessa caminhada, nessa luta de prova e expiação, com esses pequenos. Não pense em coisas grandes, pense nas pequenas coisas. Tenho certeza que vão chegar hoje e vão olhar o lixo de vocês. Ver se tá tudo certinho. Amanhã também, quando forem tirar. E também, gente, não é a ideia, do jeito que eu tô falando aqui, não quero que pareça que, ok, vou frequentar um ano aqui a casa, 2 e eu vou estar um santo, pronto para regeneração, esculpido, tá tudo maravilhoso. Não é assim, como até o João falou na palestra dele na quarta. A evolução da humanidade, ela não dá saltos. Nós, seres humanos, não vamos dar saltos. É por isso que é pequenos passos. Hoje eu mudo uma atitude, amanhã eu mudo outra atitude, né? E, gente, o aperfeiçoamento moral, isso que eu tô falando para vocês, de passinhos pequenos todos os dias, é uma evolução. Um depressivo, um doente, um alcoólatra, uma pessoa que tem algum vício, ela não vai se libertar do dia para a noite disso. São pequenos passos que ela vai ter que dar, um degrau por dia, um passo de cada vez. E a gente tem que ter essa paciência. A gente não consegue mudar assim, de uma hora para outra. E a gente vai falar aqui muito sobre isso. Então, também convido vocês a refletirem sobre esses tais saltos quânticos, que é muito falado, assim, você muda de um dia para o outro, em 30 dias você melhora esse comportamento, em não sei o que você dá um salto. Não existe essas coisas. É sempre uma caminhada devagarinho, né?
E aí vocês devem estar se perguntando, Karine, tudo isso que você falou aí sobre o texto de André Luiz tem a ver o que com o fator vontade, que é o tema da nossa palestra hoje? Eu digo para vocês, tem tudo, absolutamente a ver. Por quê? E aí eu vou explicar para vocês. Mas primeiro eu quero lembrar vocês o seguinte, dessa palavra vontade. Kardec se vale dessa palavra, ele fala, ele comenta nos livros do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca 115 vezes essa palavra, tem 115 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, e 136 no Livro dos Espíritos. E Kardec diz, a vontade, ele admite ser a vontade o mais eficaz instrumento para o combate das nossas má inclinações. E o que significa a vontade? Eu vou, gente, usar Kardec aqui para explicar para vocês. O nosso codificador, num discurso aqui, que foi produzido pela Revista Espírita em 1864, ele diz, o que é a vontade? O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. Ponto. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito, ok? Esse primeiro ponto. Temos o pensamento. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegando a um certo grau de energia. O pensamento é transformado em força motriz. Então, a vontade vem do pensamento, tá? É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao seu corpo todo um determinado sentimento. Mas se tem a força de agir sobre os órgãos materiais, muito mais ele vai ter força para agir sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Essa é a tal vontade. E dessa conceituação de Kardec, eu separei aqui em duas explicações. Explicação 1. Não devemos considerar a vontade um atributo do espírito. Atributo do espírito é o pensamento. Diferenciando da inteligência, das propensões, das artísticas, da religiosidade, ela é algo formada pelo pensamento, atributo do pensamento, e este é um atributo do espírito. Mais teórico aqui para vocês entenderem. Deve ser considerada a vontade como um resultado de um pensamento que se move no sentido de uma realização. Eu tive o pensamento, e aí, depois que eu tenho esse pensamento, eu venho com o meu desejo, que eu já vou falar aqui, depois a vontade. A vontade é o terceiro passo, que é a concretização daquilo que eu começou com o pensamento. Né? Que se move no sentido de uma realização, da concretização de algo que existiu inicialmente apenas no campo mental. A vontade se expressa quando se faz acontecer. Ou seja, uma energia que move, que age, que gere alguma coisa e que tem consequências, a nossa ação. Devemos diferenciá-la do desejo, porque o desejo é um querer alienado, postergado, que ainda não se deu, não se realizou. Ele está na dimensão do desejo, programado apenas para ser ainda concretizado. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos para vocês aqui que eu trouxe. O fumante que deseja parar de fumar. Ele deseja parar de fumar, mas ainda não fez, não parou de fumar ainda. Está lá no desejo. Isso é um desejo. Né? E não se concretizou, porque ainda ele não teve o fator vontade de fazer ação. E nós vamos ver depois que pode ser boa e má vontade as nossas ações ali, né? Outro exemplo, para a gente falar de vontade. A pessoa obesa, ela está ali, está fazendo um tratamento e ela perdeu 15 quilos. Ela já saiu do desejo. Ela já está no fator vontade concretizado, ela já está fazendo. Então, isso é um ponto importante para a gente diferenciar. E aí, gente, um grande desafio para nós espíritas, para todas as pessoas, né? É sairmos dessa dimensão do desejo, daquela coisa assim, faço, não faço, é difícil, talvez para outra vida, quem sabe, uma próxima encarnação, que é o querer adiado, e mergulharmos na dimensão da vontade, que é o querer concretizado, que é o que Kardec fala. Assim a gente vai estar dando passos seguros e firmes na nossa evolução, quando a gente sai do desejo e vai para a vontade. Né? E aí, como eu disse para vocês, a vontade ela pode ser boa ou pode ser má. Boa e má vontade. Ao virar, a pessoa tem boa vontade, a pessoa tem má vontade, mas ela tem vontade.
caminho que ela vai escolher, se é para uma coisa boa, se é para uma coisa má, vai depender dela, né? Vai depender dessa vontade. E isso está muito ligado ao livre-arbítrio. Gente, fator vontade barra livre-arbítrio. Mesma coisa, né? A gente tem sempre o livre-arbítrio de escolher. Isso, gente, conecta com aquilo que eu falei antes para vocês, né? E aí que vem essa conexão. Para mim mudar aquelas pequenas atitudes no meu cotidiano, no meu trabalho, na minha casa, nos meus papéis da vida, eu preciso do quê? Ficar no desejo ou ir partir para o fator vontade? Eu preciso partir para o fator vontade. Para mim parar de fumar, parar de beber tanto, parar de comer tanto, eu preciso ir para o fator vontade, que é o que Kardec traz para a gente aqui como força motriz. Para fazer o bem, para fazer caridade, para vir aqui hoje, estar aqui sentado ouvindo essa palestra num sábado à noite, é muita vontade. Muita vontade. Com certeza, né? Você já saiu do desejo. Parabéns! Você está usando a sua força motriz, que é a vontade. Você deu o primeiro passo. E o Espiritismo, ele convida a gente, quando a gente fala de desejo e vontade, a fazer muito essa reflexão. Que não adianta, porque aí veja, você vai estar só no desejo. Você vir estudar, ler, dominar todas as teorias, todos os livros, consumir todas as coisas teóricas, mas não colocar isso em prática. Isso é um bom exemplo de desejo e vontade. Você está ali buscando conhecimento, mas não coloca isso em prática. Não sai daquilo, não coloca aquele ensinamento do livro dos Espíritos, do Evangelho no teu dia a dia. Fica só ali, ó, na teoria. E aí, essa inteligência, óbvio, gente, conhecimento, inteligência, é maravilhoso, é perfeito, a gente tem que buscar, mas nada se vale se a gente não partir, como nós falamos muito aqui, para quê? Para sabedoria. Colocar em prática. Ter a força de vontade. Fazer acontecer, mudar as nossas atitudes. E aí eu vou parafrasear aqui Raul Teixeira, que é um palestrante que muitos de vocês talvez já conhecem, né? Quem não conhece pode procurar lá no YouTube. E tem inclusive esse trecho que ele fala. A vida da gente é algo bastante fascinante, porque existe um leme que pouca gente se dá por ele. Ele fala, pouca gente se dá conta que a nossa vida tem um leme muito importante. E esse leme, como diz Kardec, é o fator vontade. É muito comum nos encontrarmos em cada momento, nas nossas conversas, nós aqui, né, nos atendimentos que nós fazemos, pessoas do nosso relacionamento, do nosso convívio, que fazem aquele discurso. Vejam se isso acontece na rotina, na vida de vocês. Ah, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu já tentei de tudo, é muito difícil. Já tentou de tudo, é bem complicado, né, gente? Ninguém consegue tentar de tudo, né? Essa frase. Deixarei para outra encarnação, ah, eu sou muito fraca, não vou conseguir. E aí parece um grande paradoxo isso, né? Porque a coisa que a gente mais quer é o quê? Quando a gente vem para cá, que a gente está lá na programação espiritual, que a gente vem para a Terra, que a gente quer melhorar, passar de ano, evoluir, progredir, passar e para frente, né? Mas ao mesmo tempo parece aquilo que a gente diz, né? Que nós somos nossos próprios inimigos, né? Ao mesmo tempo parece que a gente faz de tudo para atrapalhar essa nossa caminhada aqui na Terra. Nós mesmos fazemos de tudo para atrapalhar isso. A gente faz de tudo para que as coisas não se concretizem e a gente fica naquele mesmo discurso. E é um discurso, segundo Raul Teixeira, frágil, um discurso frágil. Eu não sou capaz, eu não dou conta, isso não é para mim, o espiritismo não é para mim, tem que estudar muito. É muito difícil compreender. Ou qualquer outra religião, né? Outra filosofia. Tá? E aí, gente, tudo é possível. Tudo é possível, mas a gente precisa ter a vontade. Lembra, a gente já teve uma palestra que falava sobre isso, a Lu falou só sobre isso. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Deus vai te dar os recursos, vai te dar as ferramentas, vai colocar as pessoas no teu caminho, os teus mentores, mas você precisa ter vontade. Parece simples eu falando aqui, né? Mas, Karine, onde é que eu tiro essa vontade, né? Onde é que eu tiro essa vontade? Essa determinação para fazer academia? Não, vai muito além, gente, disso, né? Onde é que eu tiro essa vontade?
Jesus nos deu muitas dicas sobre isso, né? Essa determinação, essa força de vontade, esse querer. A gente precisa primeiro crer e pedir esses instrumentos para que nos ajudem nessa caminhada. Através da prece, para a gente sair do desejo e ir para a vontade, ir para a ação, né? Nós somos responsáveis pela nossa vida. Quando eu disse Jesus, ele disse, né? Eu até coloquei aqui essa frase, né? Tudo é possível para aquele que crê, mas precisa ter a vontade, precisa fazer a sua parte, né? Precisamos aprender, gente, a fazer as nossas verdadeiras preces aos nossos mentores. Aí que ele fala da ferramenta, né? Quais são essas ferramentas? Os nossos guias, os recursos que a gente tem aqui, né, no planeta Terra, como a Casa Irmãos de Luz, que auxilia tanto, as nossas orações. A gente tem muitos recursos. Não é fácil, mas a gente consegue. Porque se Deus não colocaria a gente aqui, a gente consegue. A gente não tem nenhum fardo que a gente não consiga carregar, não tem nada que a gente não consiga passar. Deus sabe que a gente vai conseguir. Só que a gente precisa ter essa força motriz, essa vontade de querer mudar. Então, gente, só assim acharemos essa tal e verdadeira felicidade. E só assim diminuiremos os nossos débitos. E aí, a gente falou muito nas palestras de quarta-feira, quando a gente fala sobre as leis divinas, que está dentro de nós, né? Todas essas leis, todo esse código moral que a gente só tem que aprender a acessar isso, para a gente saber quais os caminhos seguir, quais comportamentos mudar, se estou certo ou errado, para que lado eu vou, que decisão eu tomo. Está tudo dentro da gente. O nosso próprio espírito quer falar com a gente, quer nos trazer, né, as informações necessárias para nos ajudar nessa evolução. A gente precisa saber nos ouvirmos, saber nos ouvir, saber nos compreender através do autoconhecimento, né? Vocês estando aqui hoje é um passo para isso, para esse autoconhecimento, para essa busca, né? Então, a gente precisa silenciar, ouvir e se apegar a essas ferramentas que Deus deixou aqui na Terra, para nos dar esse empurrãozinho quando nos falta essa vontade, que é o fator determinante. E aí, gente, tem um texto também que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que fez muito sentido, que é de Emmanuel esse. E ele diz assim, o título, Examina o teu desejo. Muito interessante. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta que se subordina. Acharás o que busca? Ensina o Evangelho. E podemos acrescentar, farás o que deseja, livre-arbítrio. Sendo assim, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se detens na caça ao prazer dos sentidos, as coisas da matéria, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadoras pelos vícios da variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade, para os teus semelhantes, imperceptivelmente, terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem, ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precedem na jornada da luz, guiando-te nas aspirações para a vitória da alma. Examina os teus desejos,
e vigia os próprios pensamentos. Porque onde situares o teu coração, aí a vida te aguardará com asas do bem ou com as algemas do mal. O que ele quer dizer aqui? A gente sabe das más influências, então, óbvio, que quando eu estou naquela fase do desejo ainda não estou fazendo, tendo a vontade, fator vontade, eu ainda estou formando aquele pensamento. Lógico que eu vou ter muitas influências. E aí cabe a mim ouvir e ficar com as asas do bem ou com as algemas do mal. Perceber essas influências através do autoconhecimento, através do conhecimento da doutrina, através do conhecimento da palavra, do evangelho, a gente vai percebendo. A gente estuda muito isso aqui, não vou entrar nessa seara, né? Mas o fator vontade, obviamente, que os espíritos que querem nos atrapalhar na caminhada, lógico que eles vão nos insuflar o tempo todo para a gente não concretizar aquilo, não fazer aquilo. Eles vão estar ali minando os nossos pensamentos. E o convite de Emmanuel aqui é: possamos ficar orando e vigiando esses pensamentos. E cabe a nós, sempre no final, gente, pode ter, como a gente sempre fala, trocentos espíritos obsessores, trocentos irmãos que ainda estão ali tentando te atrapalhar. Mas no final a responsabilidade é sempre nossa, é sempre sua responsabilidade. Era isso que eu tinha para vocês hoje, espero que tenha feito sentido, que tenha ficado algo aí no coração de vocês sobre essa questão. Todo mundo vendo os lixos de vocês, estão separando bonitinho, tá? Todo mundo dando sorrisão bonito de manhã, acordando feliz, tá? Deixando passar no trânsito ali, é só uma passadinha na frente, não tem problema. Brincadeira, gente. Então agora nós vamos ter um passe coletivo, para quem está vindo a primeira vez aqui na casa, né? E vou explicar, a gente vai ter o passe coletivo aqui dos nossos voluntários, bom, onde vocês estão. Depois nós vamos ter um passe individual para quem tem tratamento e a bioenergia ali à direita também, para quem tem tratamento, tá? Quem precisar, né, tá se sentindo, acha que precisa de um passe individual, enfim, pode entrar na fila também. A gente só pede que quem fez uso de bebida alcoólica nas últimas 24 horas não entre nas salas de tratamento, tá? Então é isso, vamos fazer a oração da casa. Agradecendo a palestra de hoje, pedindo que todas as palavras que aqui foram ditas, que fiquem internalizadas na nossa mente, no nosso coração, e que a gente possa, hoje mesmo, fazer diferente. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa, irmãos de luz. Pai amado, assim seja feito em seu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas ali estão, a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja, glória a Deus.